Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Sexta-feira, sol no Rio de Janeiro. Já estamos tomando uma aqui, mas óbvio que a preocupação ela fica pro jogo de amanhã do Atlético contra a equipe do Botafogo de São Paulo, né? Um jogo que eu confesso que antes da competição começar eu não imaginei que o Atlético ia se preocupar muito não, mas o desenho da competição aponta para um jogo que pode ser muito importante para o Atlético no sentido da gente se aproximar de vez do G4. Ainda mais numa rodada que a gente tem um confronto dos dois catarinenses, né? Os dois times do momento da Série B, que são times que vêm desempenhando muito bem nas últimas rodadas, tanto o Criciúma quanto a Chapecoense se enfrentam, então é naturalmente uma oportunidade do Atlético pegar um elevadorzinho e aproveitar o tropeço de um dos dois, ou dos dois, né? Caso o empate aconteça e diminuir essa diferença de 6 pontos. E para isso o Atlético tem que ganhar do Botafogo de São Paulo, e para isso seria excelente se o Atlético fizesse um jogo com a baliza zerada, com o famoso clean sheet. E o clean sheet ele é muito importante, né? Porque ele te dá o direito do 1-0, né? Eu acho que o Atlético ele teve muito pouco ao longo da Série B o direito do 1-0. Tanto que, pô, vamos lá. Vitórias sem tomar gol. CRB, os dois jogos, a gente não tomou gol do CRB em 180 minutos. Puta, Atlético, acho que só, cara. Acho que só que foram os jogos que o Atlético venceu sem tomar gol. Próprio jogo contra o Novo Horizontino na rodada passada, a gente toma gol. Então, ter essa possibilidade é muito importante, ainda mais numa rodada tão chave pro Atlético. E eu quero falar de dois jogadores em que, enxergando a partida em que o Atlético ele pode fazer em Ribeirão Preto contra o Botafogo, no sentido de ou um jogo de transição, ou um jogo mais controlado, um jogo mais de posse, um jogo mais de domínio, podemos dizer assim. Esses dois jogadores eles são muito importantes porque eu acho que eles são os pontos de equilíbrio do time do Atlético. E eu tô falando do Benavides e do Lucas Esquivel, que eles são um perfil de lateral que o futebol brasileiro ele não curte tanto. O Atlético tem dois laterais que são muito mais construtores do que laterais de avanço, laterais de presença ofensiva. Isso não significa que eles não têm chegada à frente, mas isso significa que o principal ponto de desequilíbrio que eles podem oferecer para o jogo é a partir do momento que eles têm a bola, trabalham bem a bola, giram a bola de um lado, giram a bola do outro, fazem a saída de bola ser qualificada, participam da zona de construção. Então, acho que são duas peças muito importantes que já foram até especuladas em outras posições, como por exemplo, jogar de volante. Por quê? Porque fazem o Atlético ser esse protagonista de forma mais confortável. Porque fazem a posse de bola do Atlético ser uma posse de bola mais confortável. Então, assim, tanto o Esquivel quanto principalmente o Esquivel, tá? Que eu acho que tá no nível a mais. Quanto o Benavides, eles são duas peças que a gente não vai ver avançando o campo a todo momento. A gente não vai ver eles alto lá a todo momento. Mas são jogadores que vão ter ali uma responsabilidade de dar sentido ao jogo do Atlético desde a origem. E aí a gente entra também em um problema que o Atlético teve ao longo de toda a temporada, ou basicamente ao longo de toda a temporada, que foi a saída de bola. A saída de bola do Atlético ela foi facilmente pressionada durante 70% do ano. E quando você tem dois jogadores que estão mais na base da jogada, com a qualidade do Benavides, com a qualidade do Lucas Esquivel, a pressão do adversário ela começa a se tornar um pouquinho mais ineficaz, porque você tem esse primeiro passe de quebra de linha que você abre o campo e aí você pode progredir com mais espaço. E talvez essa seja uma grande esperança para o jogo contra o Botafogo do Alan, que é um time que vem desempenhando bem, conquistando bons resultados, e isso naturalmente pode fazer o Botafogo se sentir mais corajoso de subir pressão. E a partir do momento que sobe pressão, beleza, a gente não tem o Arthur Dias que faz muita falta, mas a gente tem os dois laterais com capacidade de fazer o Atlético ganhar campo. E o Atlético ganhando campo, aí a bola chega numa zona onde você tem Zapelli, onde você tem Leozinho, onde você tem Mendonça, onde você tem Viveiros, que são jogadores que podem desequilibrar. Então o início do ataque do Atlético começa lá atrás com esses dois. E óbvio, a presença ofensiva dos dois, pô, seria de ótimo grado. Porque o Esquivel ele vai fazer uma dupla ali com o Mendonça, e o Mendonça é muito mais um jogador de ataque ao espaço, então é natural que o Esquivel fique mais na base da jogada. Mas mesmo na base da jogada, o Esquivel ele é um jogador desequilibrante no contexto de Série B.
Se você pegar a maioria das assistências do Lucas Esquivel na Série B, são ali na base, como foi a assistência pro gol do Kardec contra o Remo, assistência do gol do Luiz Fernando contra a equipe do Avaí, assistência pro gol do Kardec contra o CRB. O Esquivel, ele não precisa estar no último terço para ser esse cara desequilibrante, para dar o passe-chave, para dar o passe que gera a situação do gol. O Lucas Esquivel, ele pode dar esse passe vindo de trás, organizando o time de trás, pegando esse jogo de frente. E talvez o melhor momento da temporada do Atlético foi a classificação contra o São Paulo e teve o Lucas Esquivel nessa função tão importante, porque a linha do Botafogo ela vai baixando, ela vai baixando, ela vai baixando para ficar compacta, e isso vai gerando espaço para o Esquivel. Então, pô, não vai ter tanto espaço para Zapelli, não vai ter tanto espaço para Leozinho, mas você tem um jogador de muita qualidade para fazer essa rotação de bola e o próprio Benavides naturalmente vai acompanhar ele. Então, esse jogo contra o São Paulo, para mim, é um grande exemplo de um momento que os dois armadores do Atlético foram, principalmente o Esquivel, mas o Benavides também participou desse cenário. Aí o Benavides eu já vejo um pouquinho diferente. O Benavides eu já vejo um jogador que tem muito mais responsabilidade de usar o corredor. E eu vi pouco o Benavides fazer esse corredor com qualidade. O que me vem na cabeça é novamente o jogo contra o São Paulo, a assistência que ele dá pro gol do Viveiros no Morumbi. Então, com o Esquivel ficando um pouquinho mais, você tendo, por exemplo, a Aguirre e o Beleze fazendo essa cobertura pelo lado direito, imagino eu que vai ser a zaga do Atlético. Você dá mais liberdade pro Benavides, que se não for esse cara de profundidade, é pelo menos um jogador de passe, é um jogador de manutenção de posse, é um jogador de associação. E ali perto do Leozinho, quanto mais a gente tiver pontos de associação, eu acho que a gente pode ter jogadas que vão ganhando campo, a gente pode ter jogadas que vão progredindo. Então, assim, é um sentimento de muita certeza que os dois oferecem, sabe? É assim, a gente olha para os dois e são jogadores que geram pouquíssima dúvida. São jogadores que geram pouquíssima, assim, puta, o Atlético vai sofrer por causa de Benavides e Esquivel. Não, muito pelo contrário. O Atlético cria melhor, o Atlético sai com a bola melhor, o Atlético tem mais alternativas de construção com esses dois jogadores. Aí eu espero que isso revirta num bom jogo e no jogo que, como eu falei, cara, a expectativa sempre foi de um confronto tranquilo contra o Botafogo de São Paulo, respeitando, obviamente, o bom momento que o Botafogo de São Paulo vive, mas também entendendo que o Atlético tá num patamarzinho diferente de nível de competitividade e aí a qualidade técnica do Atlético poderia falar por si só. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço e a nós. Grande jogo para Esquivel e Benavides amanhã.